Então aqui, a gente entra aqui no módulo 2, né? Aqui no módulo 2. E vamos falar um pouquinho sobre a definição do projeto. Bom, a gente já estudou o que é um projeto. Nós vimos como é que é feita a seleção de um projeto, utilizando aquela matriz de priorização, por exemplo. Qual é o fluxo de informações que passa entre sponsors, Master, Black Belt e Champions, até chegar num Green ou no Black com o projeto já definido. Mas vamos reforçar um pouquinho sobre a conceituação do projeto. O que me ajuda aqui na conceituação do projeto? É um conjunto organizado de atividades que tem um ponto inicial e um estado final definidos, onde são estabelecidas as metas a serem alcançadas e os recursos a serem utilizados. Isso. Então, aquilo que eu comentei no dia de ontem, todo projeto tem um processo envolvido. E o projeto tem a data de início e a data de término muito claras. Se nós pensarmos exclusivamente em projeto Green, esse prazo, três meses. Vamos admitir que ele começa no dia de hoje, contemos 3 meses. Se pensarmos num Black Belt, começando no dia de hoje, contemos 4 meses. Isso pensando exclusivamente em termos de desenvolvimento e apresentações. O projeto somente será finalizado quando o resultado for entregue para o dono do processo. E o resultado só pode ser entregue quando, passados esses 3 ou 4 meses, nós consigamos demonstrar a sustentação do resultado ao longo do tempo, que são aqueles 4 a 6 meses que eu comentei no dia de ontem também. Caso não seja atingido, tem mais 6 meses ainda pela frente. Então, somente depois disso é que o projeto é finalizado. E onde que a gente pode encontrar? Que a gente já viu também, vamos só fazer uma breve revisão. Um problema identificado para ser solucionado ou uma oportunidade a explorar que apresente métricas. Vamos entender aqui métricas como sendo indicadores. A gente vai ter aula posterior a essa, exclusiva para a gente entender as métricas. Métricas essas que possam ser usadas para estabelecer as suas metas e monitorar o seu progresso. Aqui a gente tem um conjunto de algumas métricas que vão direcionar e vão indicar para onde que o projeto está indo. Se está indo bem ou se não está indo tão bem assim. A ideia, como é que funciona? Nós temos um histórico. Nesse histórico compreendido em pelo menos 12 meses, que aqui nós chamamos de baseline. Baseline vai ser todo esse momento anterior ao início do projeto. Quando a gente tem bem claro, bem definido, a gente faz o início do projeto. Eu até vou colocar aqui uma divisão, para ficar mais claro aqui, ó, uma divisão, onde a gente chama aqui de DMAIC. O DMAIC a gente vai entender como sendo o desenvolvimento do projeto. Que é o período lá de 3 ou 4 meses, depende do que estamos fazendo. Para sermos mais específicos aqui no baseline, pelo menos 12 meses. Quando a gente faz as apresentações, aquele negócio todo lá, significa que nós chegamos, se eu voltar aqui seria bom, né? Aí, nós chegamos até a fase C. A gente passou por todas as fases, o D, o M, o A e o C, e nós chegamos na fase C. É bem verdade que essa fase C, ela continua no acompanhamento do processo, do projeto aqui, ó, o control.
Ele continua aqui. Então, ele tem um início muito claro dentro do desenvolvimento do projeto e depois ele continua no acompanhamento do projeto. O acompanhamento do projeto nós costumamos chamar de pós-projeto. Pós-projeto. E nós conseguimos verificar se o desenvolvimento do projeto atingiu ou não o seu objetivo, ou se ele foi eficaz ou não, somente nesse momento aqui, ó. Como é que a gente faz essa análise? Nós vamos comparar o pós-projeto com o baseline. Todo esse momento intermediário de Mike, nós não utilizamos para verificar a eficácia do projeto. Por que que não? Porque ainda estamos estudando, ainda estamos medindo, ainda estamos analisando, implementando ações. O comportamento nesse intervalo, sabe Deus como será, porque ainda não está nem na... É um misto de baseline com pós-projeto ainda, porque estamos implementando ações. Então pode ter um comportamento ainda que não atenda ao resultado esperado. Quando implementamos todas as ações, e aí começa efetivamente a fase de controle, que é o pós-projeto, aí nós temos dados confiáveis e suficientes para fazer esse comparativo. Esses dados, eles são de 4 a 6 meses. Eu vou anotar aqui, ó. Isso aqui é de 4 a 6 meses, pelo menos. A gente consegue comparar o depois, pós-projeto, com o antes. Essa comparação, ela é feita de forma estatística. A gente utiliza, não sei se vocês estudaram ou não, o chamado teste de hipóteses. Teste de hipóteses. A gente utiliza esta ferramenta estatística para efetuar esse comparativo. Se, estatisticamente falando, nós evidenciarmos uma melhora do pós-projeto comparado com o baseline, afirmamos que o projeto foi eficaz. E, por consequência, a pessoa que fez a condução do projeto recebe a certificação Green ou Black Belt, dependendo do que ela está fazendo. Se estatisticamente não foi possível comprovar essa melhoria, tem o período adicional de outros 6 meses. Mas é importante reforçar que esse período adicional de mais 6 meses continua considerando aqueles 4 a 6 meses que estatisticamente não foram suficientes para comprovar a melhoria. Então, a gente adiciona mais 6 e verifica como é que funciona, como é que fica o comportamento disso ao longo de 10 ou 12 meses analisados. Aí o critério é o mesmo. Se o resultado após isso for positivo, estatisticamente falando, significa que o projeto foi aprovado e a certificação é emitida. Então, é dessa forma que a gente trabalha em projetos Six Sigma em termos de avaliação e o comportamento histórico aí ao longo do tempo. O que o Jack Welch, aquele mesmo lá da GL, diz sobre projetos? Quem que me ajuda aqui? O que ele falou sobre projetos? Os melhores projetos Six Sigma começam não dentro da empresa, mas fora dela, focalizando em responder à questão: como podemos tornar o cliente mais competitivo? O que é crítico para o sucesso do cliente?
Uma coisa que nós descobrimos é que qualquer coisa que fizermos que dê ao cliente maior sucesso, inevitavelmente resulta em um retorno financeiro para nós. Sinceramente, alguém pensa dessa maneira? Como é que o nosso cliente pode ter mais sucesso? Como é que o nosso cliente pode ser mais competitivo? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Sinceramente, não. Quando a gente entende o conceito de cadeia, essa resposta fica mais fácil de ser entendida. A empresa que estamos, o nosso fornecedor e o nosso cliente pertencem à mesma cadeia. Se o nosso cliente for mais competitivo, vender mais, ele vai comprar mais da gente. Por consequência, se nós vendermos mais, vamos comprar mais do nosso fornecedor. E assim sucessivamente. Se nós fizermos um trabalho muito bem feito de atendimento às necessidades, expectativas e anseios do nosso cliente, é claro que um grau de parceria vai ser estabelecido e ele vai comprar mais de nós. Se ele tem um mercado bom e busca aumentar a sua participação no mercado e ele depende de nós, fornecedores dele, que por consequência nós dependemos do nosso fornecedor, consegue enxergar que todo mundo, esses três, hipoteticamente falando, organização, fornecedor e cliente, também terão êxito no negócio propriamente dito? É uma forma de pensar bem particular, bem interessante, que ou ninguém ou poucos pensam dessa maneira. E aí, a melhoria do nosso processo, atendendo aquilo que o cliente deseja, com a aplicação da metodologia via projetos, vai de encontro total a essa frase do Jack Welch. Passos para a definição. Aqui, talvez depois de 4 anos, a Bruna vai entender o porquê que eu pedia para ela no TCC algumas coisinhas. Você lembra, Bruno? Justificativa, objetiva, escopo. Sim. Ou já fez questão de esquecer, que foi traumático? Não. Vamos lá. Mas tinha muito mais coisa além disso aqui. Não, mas no início era assim, era justificativo, objetivo e escopo. Só para começar, né? Para começar. Ah, para começar, claro. Para começar, Só o início. Nós sempre temos que ter uma justificativa do porquê vamos conduzir o projeto. Toda vez que eu falava sobre isso para os meus orientandos, a resposta era mais ou menos unânime e era a seguinte: se nós fizermos esse TCC, o resultado vai ser excelente. Atentem-se, eu não estou olhando daqui para frente, eu estou olhando daqui para trás. A justificativa não é o ganho que eu vou ter, é o porquê estou fazendo este TCC. Perceberam que tem uma diferença significativa? Acho que a Bruna sim. Né? Aqui que o pessoal falava assim, eu tenho certeza absoluta que o resultado obtido com este TCC será satisfatório. Eu não tenho dúvida disso. É que o mérito da questão nesse momento não é este. É o porquê que vamos fazer. Como que você me prova, como que você me justifica que é um problema? Ou uma oportunidade, dependendo se estamos fazendo um DMAIC ou um DMADB. Como estamos focando aqui especificamente no DMAIC, vamos focar em problemas. Por que é um problema? É porque historicamente eu percebi, através de um indicador que temos, que o comportamento do problema XYZ não está conforme deveria estar. Aí se ele mostra o gráfico.
Aí eu olho o gráfico e vejo que tem somente 3 meses. Aí eu falo assim, tá, mas 3 meses é suficiente para dizer isso? Ah, lógico que é. A resposta vem, não é suficiente. Lembra, tem que ser pelo menos 12 meses para nós contemplarmos eventuais sazonalidades nesse período. Então, essa é a justificativa. Feita a justificativa, qual é o seu objetivo? Lembrem-se que o objetivo é o seguinte, ou é aumentar ou é reduzir algo. Se eu estou tratando de eficiência, é claro que o meu objetivo tem que ser aumentar a eficiência. Se eu estou falando de eficácia, é aumentar a eficácia. Se eu estou falando de reclamações de clientes, é reduzir a quantidade de reclamações de clientes. Se eu estou falando de desperdícios, é reduzir a quantidade de desperdícios. E por aí vai. Ou aumenta ou diminui algo, sem mensurar. Não posso dizer assim, é aumentar em 30%, é reduzir em 25%. Não. Ainda no objetivo é só aumentar ou reduzir. Terceiro, escopo. Escopo talvez seja o ponto mais crítico que nós temos para entender com relação ao entendimento. Escopo é o seguinte, é onde de fato inicia e onde de fato finaliza o seu projeto. E mais importante do que isso, o que não será estudado no projeto. Por que é importante a gente falar o que não vai ser estudado? Imaginem a situação, aí a Bruna vivenciou isso, de estar apresentando o projeto dela na banca, aí chega um professor qualquer, como por exemplo eu, apesar de que eu não fiz isso porque era orientador, e pergunta, Bruna, por que você não está estudando esse ponto específico aqui? Aí você responde de forma simples, porque não faz parte do escopo do projeto, conforme a definição feita. Vamos estudar somente onde começa aqui e onde finaliza aqui. Tudo que está nesse intervalo eu estudei. Está fora disso, eu não estudei. Feito isso, a gente estabelece as métricas e as metas. Especificamente sobre métricas é a aula posterior a essa. Eu não vou detalhar aqui, mas a gente pode entender que são indicadores do projeto. Vocês vão ver que são vários indicadores que a gente vai fazer o controle e não apenas o monitoramento. E a meta é nada mais, nada menos do que a mensuração do objetivo. Aí sim, os 30%, os 25% hipotéticos entram em cena. E a definição ela encerra quando nós formamos a equipe de trabalho, que aqui nós chamamos de equipe núcleo. A equipe núcleo ela é formada por aproximadamente 3, 4 pessoas. Quer pôr um pouco mais, por 5, não tem problema, pode colocar. Que são pessoas que conhecem profundamente o processo que está sendo estudado. É importante também que elas conheçam a metodologia. Lembra quando eu comentei no dia de ontem que eu costumo escolher pessoas que têm pelo menos a formação de Yellow para fazer parte da equipe? Caso contrário, eu vou ter que fazer o treinamento para nivelar a informação do conhecimento de todos. O que pode ser feito, e particularmente eu recomendo que seja feito, na formação da equipe, dessas 3, 4 ou 5 pessoas, colocar uma que não entende nada do assunto que está sendo tratado. Eu acho que você deve estar ficando doido, porque você acabou de dizer que tem que ser pessoas que entendam do assunto, e você agora me diz que tem que ser uma que não entende nada. É importante pelo seguinte, essa pessoa ela tem um nome específico, e a gente classifica como sendo estrangeiro. É aquela pessoa que, pelo fato dela não entender nada do que está sendo tratado no projeto, ela não tem vícios, e ela consegue enxergar as coisas de maneira mais fácil. Não sei se vocês já fizeram esse teste. Quando vocês têm um problema a solucionar, convoque uma pessoa que não entende nada do assunto. E vocês vão ver que a contribuição dessa pessoa
é importantíssima. Uma vez, recentemente, eu fiz esse teste e a pessoa que eu escolhi foi uma pessoa do RH para analisar um processo da fábrica. No começo ela ficou mais ouvindo do que falando, porque ela precisava entender o que estava acontecendo. Aí depois ela começou a emitir as suas opiniões. E a gente começa a olhar para ela e fala assim, como é que a gente não viu isso antes? Tá tão na nossa cara e a gente não consegue ver por conta do vício. Já fizeram esse teste alguma vez? Não. Não? Faz Também esse não. teste. Vocês vão ver que bacana que é. A pessoa sente-se valorizada, isso é fundamental. E além disso, ela contribui enormemente para o trabalho que a gente está desenvolvendo, seja projeto, o que quer que seja. O Michael já fez isso? Também não. Não? A gente recomenda que 1/3 da equipe seja de estrangeiros. Então, se a gente tem aí, no máximo, né, tem 5 pessoas, põe um. Dá um pouco menos de 33%, mas atende a expectativa. Vamos assistir a um vídeo para a gente compreender aquilo que o cliente solicita. A gente tem que entender, interpretar o que ele solicita para a gente compor esses 5 passos aqui da definição. Vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. Só abrir aqui o vídeo. Provavelmente a gente não vai conseguir ouvir, mas não há necessidade. O vídeo aqui é bem claro. Só compartilhar. Estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Sim. Sim? Vamos lá. Viram o vídeo? Sim. Sim. Ele entendeu o que o cliente queria? Não. Nem um pouco. Não entendeu nada, né? Espera que o vídeo está tocando aqui para mim ainda. Entendeu nada e fez tudo errado. Eu, se sou o dono do carro, acho que eu nem sei o que eu faço com esse cara aí. Importante, quando a gente vai fazer a definição, é entender o que o cliente está querendo. Lembra aquela frase de ontem? Entender para atender. Se eu entendo, eu consigo atender os passos da definição. Agora vamos detalhar um pouco mais cada um desses 5 tópicos aqui. Nessa aula a gente vai fazer 1, 2, 3 e o 5 e depois a gente faz o 4 na aula posterior. Justificativa. A justificativa, aqui eu retirei, antes de eu prosseguir, eu faço recomendação de algumas referências bibliográficas. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Vocês estão conseguindo ver o livro? Sim. Sim. Esse aqui a Bruna conhece, né? Que eu emprestei para ela uma vez. Conheço. Então, depois eu passo para vocês no e-mail. Então, tem esse livro aqui, não sei se está... Eu não estou me vendo. Agora eu me vi. Aqui. Esse aqui. Depois eu passo a referência certinha. Se vocês quiserem fazer a aquisição dele, só consegue encontrar em sebos, tá? Não tem mais para vender em livraria. Esse aqui é outro. E esse aqui ele é um pouco mais espesso do que esse, ó. Pode ver? E depois eu explico um pouco mais sobre os livros. E as referências que eu uso aqui no treinamento são esses 2 livros para falar sobre Six Sigma e para falar sobre sistema teórico de produção é esse daqui, ó, do Tai Chion. Esse aqui eu tenho ele em PDF, posso encaminhar para vocês. É uma versão um pouco diferente dessa aqui, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. A capa é diferente. Então são essas 3 referências que eu recomendo e vocês vão perceber que eu tiro várias coisas desses livros aqui. Especificamente sobre a Revolução Six Sigma, esse daqui, a capa preta, ele é o livro mais interessante que tem, na minha visão,
porque ele conta a historinha do Seis Sigma na ótica de um psicólogo. Aí, só por isso já é interessante. É um cara que teoricamente não é técnico, mas ele é um estudioso do assunto, que é o George X, que o sobrenome dele está... Cadê aqui o... Cadê o... Aqui, ó. George X, tá vendo aqui, ó? Ele conta na visão dele como que ele enxerga, então ele começa a dar alguns exemplos mais didáticos, mais lúdicos, e a gente consegue entender claramente. Depois que a gente finaliza a leitura desse, se vocês tiverem interesse, aí entra o outro, a estratégia Seis Sigma. Esse aqui, ele já não é na mesma linha de raciocínio. Ele é bem técnico e em alguns momentos ele passa a ser chato o livro, começa a ficar um pouco mais pesado, mais maçante, mas o conteúdo técnico dele é bem interessante. E o terceiro lá do Lean Manufacturing, ele é um livro fininho e ele é bem interessante a leitura dele também. Então, ele vai contar um pouquinho da história, vai falar sobre just in time, automação, sete desperdícios, de uma maneira assim bem básica, mas é bem interessante. Aí eu passo no e-mail para vocês, caso vocês queiram. Voltando aqui sobre a justificativa, então o que o George X ele fala sobre isso? Uma boa definição do problema deve situar um determinado período no tempo, desde quando existe o problema. Aí vem de encontro total com a questão de pelo menos 12 meses, que eu sempre peço para fazer análise. Importante, deve ser específica e mensurável. Eu tenho que ter dados mensuráveis ao longo desse período. Caso contrário, eu não consigo fazer análise. Se estou analisando refugos, qual é a quantidade de refugos que eu tenho ao longo de um tempo? Precisa descrever o seu impacto sobre os negócios. O que isso reflete no negócio? Eu estou tendo perda financeira. Eu estou tendo muita reclamação de cliente. Eu posso até perder o cliente por conta dessa quantidade de reclamações. E por aí vai. Depende do que a gente está estudando. Deve colocar de forma implícita ou explícita a lacuna, o espaço vazio que nós temos entre a situação de hoje atual e a situação desejada. Estamos assim hoje e pretendemos e gostaríamos que estivéssemos de outra forma. Para melhorar um pouco mais a compreensão, eu trago dois exemplos que eu acho que foram os dois que eu passei para a Bruna na época. Não sei se ela vai recordar-se desses dois aqui. O primeiro foi do projeto Green que eu fiz e o segundo do projeto Black. Vocês vão perceber que nesses dois tem uma diferença, inclusive na minha evolução do aprendizado quando eu fui descrever a justificativa. Então vamos no primeiro. No período entre janeiro de 2009 e março de 2011, percebam que eu peguei um período maior, o ppm, partes por milhão, quantidade de peças com defeito, defeituosas dividido pela quantidade de peças produzidas no mesmo período, de componentes oxidados da linha leve foi de 41.543, gerando neste período 41 reclamações, sendo 40 não formal e uma formal, isso do cliente. Então eu tenho aqui uma contextualização dizendo que num período de 2, 3 anos tem um ppm de 41.543. Numa linha específica, num componente e num problema específico. Era oxidação, peças enferrujadas. Vamos entender dessa maneira. Essa justificativa eu quero resolver esse problema. Vamos ver agora como eu escrevi o do Black Belt. No período entre janeiro de 2009 até abril de 2013, peguei um período maior, as 5 contas de garantias. Aí eu especifico quais são as 5 contas que veio lá do SAP. Afinal, 901, 903, 904, a 001 e a 002 apresentaram um dos maiores gastos da empresa, sendo um total de 18 milhões para a primeira conta, 1.300.000 para a segunda, 58 mil para a terceira, 752 mil para a quarta e 550 mil para a quinta conta, respectivamente, apresentando um gasto médio mensal de 435 mil
impactando diretamente nos resultados da empresa. Percebam que em ambas as situações eu estou olhando para o passado, para trás. Eu estou dizendo o porquê nós devemos fazer esse projeto. É bem verdade que nesse primeiro aqui eu não fui tão bem assim, porque foi a minha primeira vez com esse formato, e no segundo eu já melhorei um pouco mais. Tem pontos a melhorar? Ainda tem, mas a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Deu para entender os exemplos de justificativa? Sim. Deu sim. Vocês conseguiriam fazer, de acordo com o processo que vocês têm, uma justificativa com esse raciocínio? Acho que sim. Acho que sim. Não precisa fazer, não vai ter essa obrigatoriedade aqui. Caso vocês queiram fazer tanto a justificativa com o objetivo e escopo que a gente vai ver na sequência, e depois me mandar para eu fazer uma avaliação, mas repito, não é obrigatório, vocês fiquem à vontade. Tá? Não, se vocês, mesmo vale para dúvidas, mesmo durante ou posterior ao treinamento, vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem, por e-mail, por WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido. Se quiserem fazer como exercício a justificativa, fiquem à vontade. Vamos entender agora objetivo. Agora eu já mudei a referência. Agora eu estou usando a do Pand, Newman e Kavanagh, que é esse livro aqui. Está embaixo aqui, tá vendo? O Pand, Newman e o Kavanagh. E vamos entender o objetivo como sendo o estado que nós queremos atingir. Aqui ele mostra, nesse livro, 3 possibilidades. A primeira é quando eu falo de transformação do negócio, a segunda de melhoria estratégica e a terceira de solução de problemas, que é o nosso enfoque aqui. Se for transformação do negócio, é uma mudança importante em como a organização funciona, ou seja, a mudança cultural. Vocês devem saber, inclusive até mais do que eu, até melhor do que eu, que a mudança cultural de uma empresa é algo muito complicado de ser feito. Não é impossível, mas é muito difícil. E a gente tem uma das possibilidades aqui, que, como o próprio nome diz aqui, a transformação do negócio. Pensem na história da Toyota. Como mudar, como adequar-se para atender e chegar perto da quantidade produzida pela Ford, sem ter um sistema Toyota de produção ainda. O próprio sistema Toyota de produção foi uma mudança cultural. Melhoria estratégica. Objetiva fraquezas ou oportunidades estratégicas fundamentais. Como que a gente vai melhorar estrategicamente o negócio? Se temos uma fraqueza, nós temos que minimizar o seu impacto ou eliminar. Se temos uma oportunidade, vamos aproveitar a oportunidade. E onde estamos inseridos aqui? Solução de problemas. Determina áreas específicas de alto custos, retrabalhos ou atrasos. Tudo isso vai gerar um problema e a gente vai ter que ilustrar qual é o problema. Vamos exemplificar. Dos mesmos casos que eu mostrei a justificativa, são os mesmos projetos. Eu vou mostrar o objetivo que eu escrevi. Esse aqui é green, esse aqui é black. Green. Reduzir o ppm. Se eu tinha um problema de ppm e componentes oxidados, 41.542 ppm, num certo período, eu tenho que reduzir o ppm. Então, esse é o meu objetivo. Eu até escrevi mais do que deveria aqui. Olha só como eu fiz. Reduzir o ppm de componentes oxidados da linha leve. Só para deixar claro que linha leve é automóveis. Linha pesada, caminhões e ônibus. A linha leve é automóveis de passeio. Impactando nas ocorrências de reclamações, minimizando o risco de problemas de qualidade com o cliente e até mesmo evitando a necessidade de reprogramação de produção na outra unidade. Hoje eu consigo ver que eu escrevi demais aqui, não precisava escrever tanto. Eu escreveria hoje, só aqui, reduzir o ppm de componentes oxidados da linha leve, ponto final, bem objetivo. Afinal de contas, estamos escrevendo objetivo, temos que ser objetivos. Lembre-se que eu falei, ou é aumentar ou é reduzir algo. Aqui vem de encontro, reduzir o ppm de oxidados, de componentes oxidados da linha leve. Outro exemplo, redução de gastos
com garantias e produtos, contribuindo com o plano estratégico da empresa e com o custo da não qualidade junto aos clientes. Também está um pouco mais cheio de flores aí. Esse projeto Black Belt, ele sinalizava um alto gasto com garantias de produtos, conforme aquelas 5 contas que eu sinalizei na justificativa, dentro de um certo período. Então, nós precisamos reduzir esses gastos com garantias. Por que nós estamos gastando tanto? Esse é o nosso objetivo. Deu para entender como é que a gente escreve o objetivo? Sim. Sim? Sim. Está relacionado com a justificativa? Sim. Sim, tem que estar, né? Não pode ser de maneira contrária a isso. Vamos agora analisar o escopo. Escopo. Faixa de responsabilidade, ou seja, a abrangência de onde vamos atuar. Olha só o que diz o George X. O escopo do projeto refere-se às fronteiras dentro das quais a equipe estará trabalhando e, mais importante do que isso, dentro do que a equipe não estará trabalhando. Vamos pegar o exemplo dos mesmos 2 projetos, Green e Black. Trata-se do estudo do processo de fabricação dos componentes de embreagem da linha leve, desde o recebimento da matéria-prima em uma unidade até o processamento dos componentes na montagem em outra unidade. Percebam que é muito amplo esse escopo. Começa no recebimento da matéria-prima da unidade 1, vamos dizer assim, até o final da linha da montagem na unidade 2. Excluem desse projeto componentes comprados, componentes e conjuntos exportados, remanufaturados e fosfatizados. Tudo aquilo que eu não vou atuar, eu deixei bem claro no escopo. No outro, trata-se do estudo no processo de garantia das contas, final 901, 903, 904 e 002. Percebam que aqui eu tenho 4 contas e na justificativa eu tinha 5. A 5ª conta não faz parte do escopo. Então, na garantia das contas da planta SBC1, mercado MA, que é o mercado o aftermarket, que a gente fala, mercado de reposição, desde a entrada da nota fiscal até o pagamento quando for procedente de garantia. E não inclui a provisão. A provisão é aquela 5ª conta que eu excluí. Então, não vou estudar a 5ª conta. Eu estou dizendo claramente onde é que eu vou estudar. As 4 contas de garantia, desde a entrada da nota até o momento que a gente classifica como procedente e efetua o pagamento. Deu para entender? Sim. Dá para fazer no processo de vocês? Acho que sim. Dá, mas não é tão simples assim, né? Vocês devem estar pensando isso. É verdade, não é tão simples assim. Bruna, agora você entende o que eu pedia para você isso? Sim. Sim? Agora você não quer mais torcer no Achei ontem. pescoço. Eu até achei ontem o pendrive com todo o meu TCC. Ah, legal. Agora você não Eu quer mais vou- torcer no pescoço, né? Eu vou reler toda essa parte agora. Então. Aí vê se você escreveu. Eu não lembro mais como é que estava escrito lá. Da forma Também como a gente não. está dizendo aqui. Provavelmente, porque Oi. senão você não teria deixado eu passar para frente. Não, tem coisa que a gente releva. Tem coisa que a gente releva porque, na verdade, ali não é uma obrigatoriedade, é uma sugestão. Né? Sim. Aqui passa a ser uma obrigatoriedade Obrigatório. dentro da aplicação dos projetos. Tá? Entendi. Dando sequência, sobre métricas, a gente não vai estudar aqui porque é um assunto que requer uma aula específica que a gente vai ver na sequência. Acabando isso aqui, a gente já vê as métricas. A gente entra na equipe envolvida. A equipe envolvida, aí vamos entender aqui, eu vou deixar bem claro, equipe núcleo. Equipe núcleo. Esse é o termo que a gente usa aqui nos projetos. Algumas perguntas para a gente aqui. Ó. Quais áreas da empresa devem ter representantes na equipe do projeto? Vou exemplificar para vocês. Quando eu fui direcionado para fazer o projeto de garantias de produtos, não era a minha área
e eu pouco entendia sobre o assunto. E eu, como não sou tonto nem nada, quando eu fui compor a equipe, eu escolhi técnicos especialistas que trabalhavam na garantia. E eles foram me explicando com o tempo. Tive que estudar o assunto também para não ficar perdido no tempo ali. Então eu escolhi pessoas que entendiam do assunto. A chance de eu ter escolhido pessoas que entendiam do assunto e essas não terem conhecimento da metodologia é grande. E aconteceu. Eu tive que treinar as pessoas. Não tem problema nenhum. Algumas entendiam, outras não entendiam. As que não entendiam, a gente treina. Mantive aqui essa regrinha aqui de 3 a 5 pessoas. Se não me falha a memória, foram 5 pessoas para compor a equipe núcleo. Quando a gente faz as apresentações do projeto, é importante a gente convocar essas pessoas para assistir o nosso projeto, a apresentação. Lembre-se que o projeto não é meu, não é seu, é nosso. Nosso quem? Eu, líder, vocês, líder do projeto, mais a equipe núcleo. Então, eles têm que sentir-se valorizados e a apresentação é uma das formas de fazer isso. Uma coisa que a gente recomenda muito também é que coloque foto da equipe durante a apresentação, para eles visualizarem que eles também fazem parte da equipe. E uma coisa curiosa que fica, depois, historicamente, a gente acaba percebendo isso. Quando a gente faz a apresentação, a nossa foto não está na equipe, porque nós estamos fazendo a apresentação. Então, tem a própria imagem nossa ali. Só que quando a gente pega essa apresentação depois de 5, 6 anos, por exemplo, a gente vai ver que a gente não está lá, mas a gente sabe que foi nosso, porque não está registrado na foto. Talvez seja uma melhoria a ser feita, colocar também a foto de quem está conduzindo, liderando o projeto. Comentei lá um pouquinho atrás de ter 3 a 5 pessoas a equipe núcleo. E se vocês quiserem colocar aquela figura do estrangeiro, é importante aqui, não tem problema nenhum, até ajuda muito para a gente. E um ponto interessante aqui é que, além da equipe núcleo, acontece de termos uma equipe que a gente chama como expandida. O que é isso? Além dessas 5 pessoas que compõem a equipe núcleo, pontualmente nós podemos precisar de a participação de algumas pessoas. Pode ser aquela pessoa do financeiro que vai fornecer um dado importante para o projeto. Pode ser uma consulta que a gente faça para uma pessoa que não faz parte da equipe núcleo. Então, eventualmente, com participações pontuais, algumas pessoas contribuem para o projeto. Estas não precisam fazer parte da equipe núcleo, porque elas não precisam estar 100% do tempo no desenvolvimento do projeto presentes. E, repito, apenas de forma esporádica, de forma pontual. Então, elas compõem a equipe expandida. Faz parte também do projeto, mas não com tanta participação em termos de tempo como a equipe núcleo faz. Lá na apresentação do projeto, a gente costuma não colocar a foto deles, mesmo porque precisaria de uns 500 slides para colocar a foto de todo mundo. Mas a gente convida para participar também da apresentação. É importante isso. Antes de nós finalizarmos aqui essa aula, tem um videozinho para falar sobre o trabalho em equipe. Eu sei que o trabalho em equipe não é uma das tarefas mais fáceis que temos. Existem conflitos entre membros da equipe, existem conflitos entre membros da equipe e a liderança da equipe. E no caso aqui a liderança somos nós, enquanto condutores de projetos. Pode existir algum tipo de conflito entre áreas, ou participando ou não efetivamente do projeto, pode ser parte da equipe expandida. E aí o champion é o nosso salvador da pátria. Lembre-se daquele videozinho de ontem lá da menininha cantando o hino, que ela esqueceu o hino e o cara foi lá e ajudou. Então a gente vai ter que recorrer
quando isso acontecer, esperamos que não aconteça, para o Champion. Vamos assistir um vídeo para reforçar mais o conceito de equipe. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Eu acho que vocês já devem ter assistido esse vídeo, que ele é bem famoso. É um vídeo bem curtinho, muito famoso, que aparece aí de vez em quando na internet. Vou compartilhar aqui. Estou conseguindo ver o vídeo? Eu vou soltar ele agora. Sim. Já tinham visto esse vídeo? Eu não. Não? Esse aqui Já. já tinha, né? Esse aqui ele mostra claramente a importância do trabalho em equipe. Que é exatamente aquilo que a gente deseja em projetos Six Sigma. Lembre-se que não é equipe do eu sozinho. Isso não tem como a gente trabalhar dessa forma. Tem que ser um conjunto de pessoas. E com o mesmo objetivo. Todo mundo tem que remar no mesmo, com direção ao mesmo objetivo. Caso contrário, a gente vai ter um problema estrutural na própria equipe. E o reflexo disso é o não atendimento daquilo que a gente está buscando, que é o êxito no projeto.